terça-feira da segunda semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta dois textos muito profundos. Primeiramente, o texto do profeta Isaías, capítulo 1, nos mostra como é que o Senhor pede para nós uma purificação. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra, mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Então, Deus pede de nós a pureza de coração. E essa pureza de coração, ela não é uma coisa etérea, não é uma teoria, precisa aparecer na prática, através das nossas ações. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus, por um lado, defende os mestres da lei, eles são autoridade, eles conhecem a lei e eles têm autoridade para ensinar sobre a lei. Mas por outro lado, Jesus revela profeticamente que eles não cumprem a lei e eles mesmos ensinam. Então, muitas vezes a gente vê isso até mesmo dentro da igreja, às vezes, infelizmente, por conta desse testemunho. Pessoas que muitas vezes sabem muito da lei e vivem pouco, ensinam bem, sabem bem, conhecem bem, mas vivem muito pouco daquilo que ensinam. Jesus dá um ensinamento muito valioso, Aquilo que nós vemos de errado, nós não devemos imitar. A gente não deve imitar as atitudes erradas das pessoas. E Jesus também não nos pede para julgar ninguém, embora aqui ele profeticamente expõe a hipocrisia dos mestres da lei. Isso Jesus faz, Jesus expõe a hipocrisia, mas Jesus não dá autoridade para nenhum de nós para julgar o outro, mas simplesmente para observar aquilo que é bom e imitar aquilo que é bom, cumprir a lei da nossa parte. E Deus está olhando para nós. Eu tenho que ter um coração puro. Se o outro está fazendo diferente, está fazendo errado, o problema é dele. Mas eu preciso olhar para cada um que está, seja à frente na igreja, sejam os nossos padres, sejam os bispos, os diáconos, sejam os leigos que têm funções dentro da igreja e liturgia. Nós olhamos muitas vezes para as pessoas com um olhar assim, de quem quer se inspirar em determinado padre, em determinado bispo, mas muitas vezes nós encontramos, infelizmente, contra-testemunhos. Jesus está dizendo que a lei que é ensinada através dessas pessoas, através dessas autoridades, ela deve ser observada. E nós não devemos imitar o que? Os atos ruins, as coisas erradas. E aí, eu digo sempre, tenho dito ultimamente, nesses dias da Quaresma, que cada os dias, cada texto, nos inspira a viver melhor uma das três práticas quaresmais. Quais são as práticas quaresmais? A oração, o jejum e a caridade. A liturgia de hoje, ela está mais para a oração, para jejum ou para a caridade? Domingo, Jesus levou os três ao monte, e eu falei, oração. Então, a oração ela precisa gerar duas coisas importantes: um coração novo, que nos faz viver a renúncia, o jejum, e também nos faz viver a caridade, que é o amor fraterno. E aqui Jesus diz: não deixeis que vos chame de guias, pois não sou eu vosso guia. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Isso aqui é o mandamento supremo da caridade.
serviço ao outro, aos outros. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então, quem tem um coração puro, quem busca diante de Deus ter um coração reto, ainda que seja humilhado, ainda que muitas vezes saia humilhado, essa pessoa é justificada pela sua fé em Deus. Ela está correta, ela está certa, ainda que muitas vezes diante dos olhos dos homens essa pessoa pareça ser perdedora, humilhada. Mas Jesus diz: não imiteis os malvados, e também diz: não enfrenteis quem é malvado. Deus vê o nosso coração. Por isso, hoje da terça-feira, essa terça-feira da segunda semana da Quaresma, o que a gente pode aprender de Jesus? Imitar os bons hábitos, as boas ações dos nossos mestres, aliás, aquelas pessoas que têm responsabilidade, dentro da igreja, ou mesmo fora da igreja, pessoas que têm autoridade civil e que muitas vezes têm atitudes até nobres, mas nós devemos evitar todo tipo de idolatria às pessoas, A ninguém chameis de mestre, um só é nosso mestre. Então, como a gente identifica uma autoridade? A gente identifica uma autoridade, claro, através da instituição. Eu sou padre pela instituição, fui ordenado, mas a gente também identifica uma autoridade pela ação. Nem sempre as duas coisas coadunam, nem sempre as duas coisas andam juntas. Uma pessoa que tem autoridade muitas vezes pode não viver de acordo com a autoridade que tem, porém isso não tira dela o seu modus de ensinar e o seu conhecimento sobre, mas também não nos dá o direito de imitar as suas ações ruins. Então, para dizer assim, nós devemos olhar para cada um e ficar com aquilo que é bom, não imitar jamais as ações ruins das outras pessoas e nem julgar. Aí isso o julgamento cabe a Deus unicamente, não a nós. Tenhamos então um coração, peçamos a Deus a graça de um coração puro, a graça de um coração arrependido dos nossos pecados, e de fato, como diz o profeta Isaías, aprenda a fazer o bem. A gente muitas vezes não sabe fazer o bem. Quem nos ensina a fazer o bem é o próprio Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. Quem quer aprender a fazer o bem precisa olhar mais para Jesus, e principalmente nesse tempo olhar mais para a cruz de Jesus. Um instante de silêncio.